Gravando! A cara dele. Vai começar. Vamos lá. Foi. Não leva a sério o que ele vai falar, viu? Porque Eu não sei o que você está falando. Bom, vocês já perceberam que estamos no ar. Paz e adoração, senhoras e senhores. Sejam muito bem-vindos ao Rio de Deus Cast. E estamos no ar. Ô, glória. O meu nome é Jefferson, mas pode me chamar de Manuel. Manel feio. E aqui ao meu lado, gente, ele, o chefe. O ser humano mais amável da crosta terrestre. Amado. Ele me desse jeito ainda. Puxa vida. O homem que ama como Cristo. Aonde, Jesus? Mano? Cláudio Souza. É isso aí, Cláudio. Que pecado, Jesus. Claudião, hoje o nosso convidado é muito mais do que especial. Ele está na minha história desde o início lá, que eu comecei na renovação carismática. Os primeiros acordes que eu aprendi no violão com sétima maior, porque eu só fazia o basicão, né? Foi ele que me ensinou. Eu já aprendi muito, mas muito mesmo, estando conversando com ele na mesa E vendo ele pregar. Senhoras e senhores, teólogo, casado com a senhora Edna. Conhece a Edna também? Tá excelente. Coisa Ela é maravilhosa. Pai de 3 filhos e 4 netos. Por enquanto. Meu Deus, Eita, família coisa numerosa. Cabe mais. O homem é fundador da comunidade Kenosis, que é uma sorte para o nosso tempo, na corrente de graça da renovação carismática. Vereador da cidade de Osasco, segundo mandato. Escritor. Cara, escreveu livro, compositor, graduado em teologia, né, por ser teólogo. Tem algumas coisas que eu tive que copiar aqui, porque é muita coisa. Mestre em teologia, graduado em teologia, mestre em teologia sistemática pela PUC. Isso mesmo. Santo é o Cordeiro, aleluia. Senhoras e senhores, com vocês, Rogério Santos. Glória a Deus. Glória. Que honra. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Obrigado. Só esqueceu de colocar aí pecador. Meu Deus. É o primeiro. Tinha aqui, que começar filho por de aí. Adão. Ô, Jesus. Jefferson, Cláudio, obrigado Que honra. pela acolhida de vocês. É uma alegria poder estar aqui com vocês, com cada um que acompanha esse podcast. Tenho certeza que vai ser um momento muito enriquecedor para todos nós. Tenho certeza que para mim também. Obrigado pelo convite. E vamos lá. Estou feliz. Irmão, você começou na renovação carismática. Você tem mais do que uns 35 anos de renovação? Foi em 1986. Eu tinha 1 ano. Eu tinha 6. Não tô querendo dar Sim, idade idade dele, não, dele. mas eu tinha 1 ano de idade. Eu tinha 14. Tinha 14 Agora é anos. só você fazer a conta. Eu estou com 49. Foi no final de semana do dia 18 de outubro de 1986 que eu participei da minha primeira experiência de oração. Alguns meses antes eu já tinha iniciado a participação no grupo de jovens e no grupo de oração da Renovação Carismática, do grupo de oração Cristo Rei, na paróquia São José Operário, Osasco, na zona norte de Osasco. São 34, 35 anos, eu nem sei, eu nunca faço essas contas. Gente do céu, cara, que... Aliás, um dia, quando eu estava completando 20 anos de Renovação Carismática, eu quis fazer as contas. Acho que a gente pode começar aqui. Eu quis fazer as contas. Eu vou pegar um café. E eu estava feliz, põe um pouquinho aqui também. Sim. Porque eram 20 anos e eu falei, poxa, nesses 20 anos, quantas vezes eu já participei de grupo de oração? Nossa, não sei se vocês já fizeram essas contas, mas eu tive a curiosidade. Bom, considerando que um ano tem em média, você participa 50 vezes, são 56 semanas mais ou menos, então 50 vezes, eu comecei a fazer as contas e de repente eu descobri que estava completando 1000 grupos de oração com 20 anos. Meu Deus! Isso se você considerar um por semana. Um por Fora semana. os que você vai pregar Isso, e exatamente. tocar. Mas escuta só, eu estava em casa
feliz por estar completando, estava chegando o dia 18 de outubro e eu querendo celebrar os 20 anos. Quando eu descobri 1000 grupos de oração, eu pensei, poxa, o Pelé fez 1000 gols e celebrou. O Romário naquela época estava tentando chegar lá e celebrou. Eu falei, pô, eu tenho que celebrar também. Porque 1000 vezes indo ao grupo de oração, eu estava feliz da vida quando estava ali em oração, eu senti Deus falando comigo. Por 1000 vezes você louvou o meu nome. Por 1000 vezes ou você pregou ou você escutou pregação. São 1000 pregações que eu escutei. Nossa. E escutei Deus dizendo, e falta mais quantas para você se converter? Meu Deus. Já vai começar a fazer eu chorar logo. Então o Senhor era melhor deixar para lá. Não vou celebrar. Caramba. Meu Deus! 14 anos foi quando eu comecei a participar. Era um grupo de jovens, adolescentes e jovens, e eu havia sido convidado para participar, e logo depois nós fomos convidados a participar de uma experiência de oração em Cubatão, na época ainda do padre Primitivo Baltazar. O Ailton, que esteve aqui, foi muito amigo do padre Primitivo Baltazar. Era o padre que na época a gente chamava de o padre do Espírito Santo, porque era um homem extraordinário. A pregação que ele fez do batismo no Espírito Santo, naquele domingo, dia 18 de outubro de 86, foi a que mexeu comigo e que me transformou. O padre Baltazar, a gente chamava de padre primitivo, né? Ele era tão conhecido como o homem do Espírito Santo, que uma vez ele foi pregar, não sei se em Cuiabá, no interior de Cuiabá, ou do Mato Grosso. E o pároco daquele lugar falou, olha, já sei da fama do senhor, esse negócio de Espírito Santo, um monte de coisa que acontece. Aqui o senhor pode pregar, mas não é para falar do Espírito Santo. Não. E tem que obedecer, né? E aí, tendo que obedecer, o padre falou, eu vou apresentar o senhor lá na paróquia, no encontro, e o senhor não pode pregar o que quiser, mas não fica falando do Espírito Santo. E ele falou, tudo bem. Aí o padre colocou ele na frente e falou, o senhor pode começar. Ele falou assim, nós estamos aqui reunidos em nome do Pai e do Filho. Não é possível. Aí o padre falou, mas é a Trindade. Ele falou, o senhor falou que eu não posso falar do Espírito Santo, né? O padre virou as costas e falou, faz o que o senhor quiser. Que sabedoria! E foi esse padre lá em 86 que fez uma pregação extraordinária. Eu lembro que foi extraordinário, eu não lembro do que foi tratado especificamente, mas eu lembro quando terminou, começou aquele momento de oração e eu vivi a melhor experiência que eu podia ter na minha vida. Eu estava com um grupo de jovens, do nosso grupo de jovens tinham 30 jovens que nós fomos para Cubatão. Paróquia São Francisco de Assis, na Vila Nova, que o padre Primitivo construiu, e na entrada está escrito, até hoje está escrito, não sei se retiraram, mas recentemente eu ainda tinha visto, esta igreja é obra do Espírito Santo. Né? Meu Deus! E eu estava ali com o grupo de jovens, é uma história muito interessante, porque com o grupo de jovens a gente estava participando, e quando chegou a hora da efusão, do batismo no Espírito, então começou a ir um por um. Era uma igreja grande, cabia, na época não tinha todos os bancos, eram cadeiras, então mais de 1000 pessoas participando do encontro dentro da igreja, em construção ainda. Nossa. E a dinâmica era, colocaram servos lá na frente, e aí as pessoas se levantavam e na hora do batismo tinham, sei lá, uns 100 servos lá na frente, e você pegava uma fila central e quando chegava lá na frente alguém rezava por você. Sim. Então você se dirigia a um daqueles que estavam livres, ele rezava um pouco, e você voltava para o seu lugar. E eu percebi que os jovens que estavam comigo voltavam sorrindo, alguns chorando, voltavam diferentes. Você olhava, tinha alguma coisa que tinha acontecido. E eles sentavam do meu lado e falavam, vai lá, Rogério, falta só você. Nossa. E eu, tímido, não tinha coragem de ir. Era muito tímido. Eu sempre fui muito tímido. Eu disfarço bem hoje. Mas ainda hoje eu sou muito tímido. Quando eu estou pregando e eu falo sobre isso, eu sempre pergunto pro pessoal, tem alguém que é tímido aqui? Aí uns 5 levantam a mão, eu falo, não, tímido não levanta a mão, cara. Normalmente tímido não levanta a mão. Eu sou assim também. Eu chegava a ter notas vermelhas na escola, porque eu não tinha coragem de ler na frente. Ler sentado eu não lia. O que Deus faz, cara? E aí eu me levantei, montei um plano. Falei, cara, se eu não for esses jovens que vieram bagunçando de São Paulo para Cubatão, na hora que voltarem, eu vou ser o único que não foi lá na frente, eles vão voltar zombando da minha cara, então eu montei um plano, né?
Falei, cara, eu pego a fila aqui com uma multidão, eu passo lá na frente, né, baixo, ninguém vai me ver, e eu volto sorrindo também, pra eles acharem que aconteceu alguma coisa. O Espírito Santo olhando aqui assim, ó. Eu te pego. E eu fui naquela procissão, cara, quando chegou lá na frente, e era voluntário, assim, chegava a sua vez, você olhava, não estava livre, e você ia até uma pessoa. E apareceu uma jovem, que eu não sei de onde que ela saiu, me pegou pelo braço, e falou, chegou a sua vez. Meu Deus. E me levou para um rapaz, e depois a gente criou até uma amizade, por nome Alexandre. Eu sempre brinco e falo, e Alexandre é um nome carismático. Você fala 5 vezes Alexandre e tá rezando em língua. Alexandre. Você tá rezando em línguas e ele rezou por mim. Rezou por mim alguns minutos e perguntou, você tá sentindo alguma coisa? Eu falei, não tô sentindo nada. Na verdade, o que eu queria é que terminasse para eu voltar pro meu lugar. Sim. E eu falo assim, foi uma resposta, do ponto de vista do meu plano, infeliz. Porque ele falou, na hora que eu falei, não tô sentindo nada, ele falou, então vou rezar mais um pouco. Se eu tivesse falado que tava sentindo alguma coisa, ele já tinha me liberado, né? Mas ele rezou mais um pouquinho e depois falou, você trouxe a Bíblia? Eu falei, trouxe. Ele falou, volta pro seu lugar, pega a Bíblia, abre e Deus vai falar com você. Meu Deus. E eu voltei pensando o que aquilo dali poderia significar. Como assim Deus vai falar comigo? Eu já li a Bíblia na minha casa, porque minha mãe sempre rezou por nós. Tinha na Sagrada Escritura lá. Mas eu fiz aquilo. Voltei pro meu lugar, peguei uma Bíblia pequenininha da Ave Maria e abri. E caiu no livro de Eclesiástico 51, finalzinho, que dizia, veja como que tem tudo a ver com aquilo que eu faço hoje. Meu Deus. Dizia assim, o Senhor deu-me como recompensa uma língua e dela eu me servirei para louvá-lo. Meu Deus. Quer dizer, tinha outras coisas escritas, Sim. mas foi aquilo que me chamou. Nossa. E eu fiquei ali, li uma segunda vez aquele versículo, uma terceira, uma quarta, e eu não via mais nada na Bíblia, só aquele versículo. E me veio o pensamento, o que significa ter uma língua para louvar a Deus? O que significa louvar? Eu não sabia o que era louvar. Né? Um adolescente, primeiro encontro, estava participando. E aí eu falei, talvez louvar seja agradecer a Deus. Então eu vou agradecer a Deus pela minha mãe, que sempre rezou por nós. E daí eu disse para Deus, Senhor, eu te louvo, eu te agradeço por minha mãe. Eu lembrei do meu pai. Eu te agradeço pelo meu pai. Aí começou a vir a imagem dos meus irmãos, da família. De Deus, né? E eu comecei a falar o nome de cada um. Eu só sabia dizer isso. Eu te louvo por essa pessoa, por essa, Olha. por essa, por essa. E de repente eu comecei a sentir que aqui dentro estava pegando fogo dentro de mim. Glória a Deus. Ardendo, mas ardendo, aquele calor por dentro. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Mas eu não tinha vontade de parar, de agradecer pelas pessoas. E eu comecei a lembrar também do pessoal dos jovens que estavam ali. E chegou um momento que eu estava dizendo algumas coisas que eu não sabia o que estava dizendo. Eu estava rezando em línguas, não tinha mais ninguém. Não tinha mais ninguém rezando ali, impondo as mãos. E aquilo foi tão extraordinário que eu fiquei por 40 minutos chorando sobre a palavra de Deus e com aquele calor, com aquele amor de Deus, né, me derretendo, literalmente ali. Até que um colega que estava comigo, né, dos jovens, deu um toque em mim. Falou, Rogério, já chega, vai começar a missa. Nossa. Gente, tinha terminado aquele momento. As pessoas tinham saído para um intervalo de 20 minutos para voltar para a missa e eu não percebi. Não percebeu, já. Porque na minha consciência era, se eu parar isso aqui, nunca mais eu vou sentir esse amor de Deus. Então eu não queria que terminasse. Nossa, que lindo. E foi muito bonito, porque voltei para casa, né, a gente saiu da Baixada, subiu para Osasco de novo. E naqueles primeiros dias eu virava à noite, ajoelhado no pé da cama. Eu chegava da escola às 11 da noite, comia alguma coisa, ia para o meu quarto, pegava a Bíblia, porque eu tinha certeza que se eu abrisse a Bíblia, Deus ia falar comigo. Olha. E ele falava. E eu ficava ali até 3, 4, 5 horas da manhã. Eu me lembro que uma dessas madrugadas minha mãe entrou, me viu a luz acesa, foi lá ver o que estava acontecendo. E ela me viu lá, ajoelhado no pé da cama e rezando, madrugada inteira. No outro dia ela me chamou e falou assim, meu filho, você tá diferente. Aconteceu alguma coisa? Eu falei, tô diferente, mãe. Ela falou, esses dias você tá diferente. E eu falei pra ela, é que eu tô apaixonado. E ela falou, mas como assim apaixonado? Você tem 14 anos, cara. Não é hora de estar apaixonado, você tem que estudar.
E eu ainda falei pra ela, eu tô apaixonado por um homem, cara, naquele tempo, cara. Pra piorar, né? Que é isso, menina? Eu falei, aquele encontro que eu fui, eu tive uma experiência com Jesus Cristo e eu me apaixonei por ele. E eu decidi, falei pra ela na sala da minha casa, eu decidi, mãe, que a minha vida vai ser toda dele. Glória a Deus. E eu vi minha mãe me abraçando e a gente chorando junto, e ela Meu falando, é Deus. isso aí, meu filho. Eu rezei sempre o rosário, minha mãe sempre rezou o rosário. Para que vocês todos, eu sou o último filho de 14. Nem todos vivos, mas Sim. 14. E ela disse, eu rezei a minha vida inteira para que vocês se encontrassem com Nossa. Deus. Meu Deus, que coisa E linda. de lá para cá, claro, tem os pecados, tem as altas e baixas, Sim. mas aquela experiência, eu digo que é a experiência fundante. Ali nasce, né? O sacramento do batismo já estava colocado, a primeira Eucaristia que eu tinha feito com 10 anos, mas aos 14 tudo aquilo ganhou sentido para mim. Sim. O batismo e a Eucaristia passa a ter sentido a partir daquela experiência. Tem um filósofo, padre, que ele fala assim, é a experiência de sentido radical. Uau. Experiência de sentido radical porque o padre Lima Vaz fala porque é a experiência que não é mediada, que tem muitas experiências mediadas, né? Inclusive a experiência com os santos são experiências mediadas. Você vai até Deus por meio de um santo, tem um mediador, alguém que te ajuda nisso. Mas o Espírito Santo permite também algumas experiências imediatas, onde o próprio Deus te toca diretamente. E o padre Lima Vaz, filosoficamente, inclusive, ele fundamenta, não só na teologia, mas que existem experiências que são de ações diretas, né? Sem mediação. Não é uma música que mediou, não, Deus mesmo de alguma maneira chegou até você e ele te toca profundamente. E daí ele fala, essa experiência deve ser chamada de experiência de sentido radical, porque ela vai na raiz da sua vida, da sua história, e a partir disso a sua vida é construída. Então lança raízes profundas. É impossível ser arrancado depois. Você pode deixar, você pode ir embora, você pode desistir da caminhada, mas aquela raiz está posta lá. Não tem como ser arrancada. Tô tudo arrepiado. É engraçado que você falando, a gente consegue identificar na nossa Na história nossa essa experiência, né? Gente. Porque se é legítima, o Jefferson, se a experiência é legítima, e eu estou falando disso porque hoje fala-se muito de batismo no Espírito Santo, e às vezes a gente canta uma música, a gente que tem vocação à música, você canta, toca uma música, ministra, e aí a pessoa chora, e tem um momento de emoção bonito ali, e alguns ficam dizendo que ela foi batizada no Espírito Santo. Sim. E pode ter sido. Como que eu sei se foi ou não? Se aquilo criou raiz, se fez aquela pessoa entender na própria vida que Jesus se tornou o Senhor da vida dela e ela mudou de vida. Aquilo que aconteceu foi uma experiência só emotiva ali? Ou ela saiu dali e a vida dela agora está transformada? Cara, se transformou, então é batismo no Espírito. Se não transformou, então volta semana que vem. Foi qualquer coisa menos um batismo, né? E foi uma experiência bonita, Sim, de Deus também, sim. mas não pode ser chamada de batismo no Espírito porque não teve a experiência de sentido radical, para usar a terminologia do padre. Sentido radical. A gente lembra de Pedro, né? Paulo, Antes Paulo, e depois do batismo. a experiência de Paulo indo a Damasco perseguia a igreja e de repente uma luz. E o Padre Douglas comentou isso aqui, né, a respeito de que cada ser humano Deus vai agir de forma nele foi de uma forma mais simples, né? Paulo foi algo mais à medida da própria pessoa, de receber e ser suficiente. Então é demais ouvir isso. Eu gosto demais dessa história de Paulo, da experiência dele com Jesus, ali no caminho de Damasco, porque a minha experiência foi de muito amor, né? E de um amor que me abraçou, que me fez chorar. Quando eu olho para Paulo, a experiência dele... Por que você me persegue? Não, o cara cai no caminho. Aí
O evangelista Lucas escreve depois, fica 3 dias sem enxergar, sem sem comer, sem beber. Vem cá, vou te batizar no Espírito para você ficar sem ver, sem comer. Eu nunca tinha pensado nisso. E aí ele se converte, faz uma experiência profunda com Deus, e aí ele é capaz de, depois de dizer assim, quando eu vejo até as pessoas dizendo, eu tô cansado, eu não gosto desse coordenador, eu vou desistir, eu vou... E aí eu vejo Paulo dizendo, ai de mim se eu não evangelizar. Evangelizar para mim é uma obrigação que se me impõe, olha. Me foi imposto, tipo... Hoje a gente tem esse discurso, não, olha, você tem que ir com a sua liberdade, se você quiser. Paulo fala, não, eu sou obrigado a evangelizar, porque eu sei o que aconteceu na minha vida. Essa experiência me obriga, eu não posso desdizer, eu não posso contrariar. Então por que eu faço isso? Por que vocês hoje fazem isso? Por que eu assumo as missões? Cara, eu seria muita ingratidão depois de tudo que Deus fez. Na minha vida, eu simplesmente dizer, tô cansado e vou dar um tempo. Não, cara. Tem como. É uma obrigação de amor que se me impõe. Eu não tenho o direito de dizer, eu vou parar. Isso testifica o batismo no Espírito Santo de acordo com o que você estava falando. Porque quando você vira e na primeira cruz, no primeiro obstáculo, você você arrefece, e aí, houve mesmo aquela experiência, né? Porque aquela experiência é ela que te move pro resto da sua vida. Porque nos momentos em que vem o desânimo nos momentos de queda, de pecado, não tem como. Aquilo ali é como se Deus te lembrasse. Né? Como ele fala também em Apocalipse, né? Lembra. Né? Lembra. De onde caístes, né? Sim. Quando ele manda as cartas, né? Quando o João escreve, vai dizer, né? Lembra de onde você caiu e retorna, né? Retoma o primeiro amor, né? Sim. E essas realidades de sofrimento, de perseguição, de crítica, de cansaço, são inerentes, eu chamo de constitutivos. São constitutivos da vida cristã. Sim. É impossível você manter o mesmo nível. Sim. Porque todo dia eu acordo com um humor diferente. Sim. Todo dia eu acordo com realidade diferente. Na noite anterior eu vivi coisas boas, eu vou amanhecer melhor hoje. Se eu tive muitas dificuldades no dia anterior, pode ser que eu amanheça não tão bem. Então a minha vida é assim, a minha natureza humana com a inclinação que eu tenho ao pecado me puxa o tempo inteiro. Então, o que é essa vida? Santa Teresa d'Ávila, né? A nossa baluarte da comunidade de Kenosis, e a reformadora do Carmelo. Ela fala, o que é essa vida? E ela chega quase que escandalizar ao dizer, essa vida é comparada a uma noite mal dormida numa péssima hospedaria. Nossa Senhora. Demais. Pô, se eu fico com a ilusão, e hoje muita gente, você talvez está acompanhando, tem a ilusão de pensar que a vida, porque aceitou Jesus, porque está caminhando, vai ser uma beleza. Olha, eu estou aqui para profetizar que não vai ser. Pastor, você está na igreja errada. Esse slogan, pare de sofrer, não é católico não. Não, cara, não é aqui não. Não é. E não é em lugar nenhum. Lugar nenhum. Sim, é ilusão. É ilusão. É isso mesmo. No mundo tereis aflições, mas Jesus disse. Eu ia falar coragem. Aproveitando esse gancho, você não acredita que houve uma relativização, Isso aí, de tudo? Porque assim, não se prega mais o morra. Você quer me seguir? Morra. Você quer... toma sua cruz e me siga, né? Quer ganhar, perca. Sabe? Negar a si mesmo. Aquilo, o Kenosis. Você não acha que... Não, exato. Você não acha que houve uma relativização profunda do evangelho nos dias de hoje? Não estou falando geral, não, porque a gente consegue ver o Espírito Santo com focos de profundo avivamento, só que em regiões, né, em lugares escondidos como uma comunidade, né? Mas antigamente a gente via pregações com poder e autoridade que gerava arrependimento, que a gente tremia ouvindo os irmãos pregar, e a gente via traficantes sendo convertidos, prostitutas, colocando arma assim, sabe, diante do jovens pregador, colocando né? drogas e tudo. E aí hoje dá uma impressão que tá tão soft, né? O Jesus é só o que eu sinto no coração isso.
Vocês têm essa impressão? Porque dá essa impressão, né? A gente roda muito e a gente acaba tendo essa impressão. Eu acho que ainda a palavra relativização ela é interessante. Eu preferiria dizer um desvirtuamento do Evangelho. Uhum. Foi desvirtuado a verdade do Evangelho por uma série de influências históricas, né, que aqui não convém ficar detalhando, mas há um desvirtuamento. O cristianismo hoje, ele está em muitos momentos desconfigurado daquilo que é o cristianismo de sempre. Meu Deus. Está desconfigurado. Ele perdeu a sua face, né? Quando olha para o cristão hoje, de um modo geral, com suas raras exceções, e essas raras exceções a igreja observa e canoniza. Uhum. Quer dizer, os santos não desvirtuam, os santos permanecem na visão de nosso Senhor. Ou seja, o evangelho permanece ali encarnado. Mas o cristianismo sempre foi uma renúncia de si mesmo. O cristianismo sempre foi uma renúncia do mundo. Para abraçar o evangelho, eu renuncio ao mundo. O cristianismo nunca foi uma proposta de solução para esta vida temporal. Paulo, por exemplo, em 1 Coríntios 15, ele fala assim: se a nossa esperança em Cristo é somente para esta vida, nós somos de todos os homens os mais dignos de lástima. Mais dignos de lástima. Em 1 Coríntios, mesmo no início da carta, São Paulo fala assim: os judeus querem milagres, os gregos sabedoria, mas nós pregamos Cristo crucificado. Essa é a pregação cristã, Cristo crucificado, que é uma loucura para o mundo, mas sabedoria para aqueles que se salvam. Aqueles que creem. Ou seja, esta é a pregação. Os judeus querem milagres por quê? Porque eles sempre esperaram um Messias milagroso, que viesse resolver tudo. Restaurar Israel. É um pouco do que nesse tempo a gente está vivendo. As pessoas querem um Messias que venha resolver os seus problemas aqui. Né? Os gregos querem sabedoria por conta da filosofia. Então eles querem argumentos. Nesse mesmo texto Paulo fala: quando eu fui estar entre vocês, eu não usei de uma pregação de eloquência. E tinha condições, porque era um cara... Era Paulo. Mas eu não usei para que a minha pregação não se baseasse na argumentação humana, mas na sabedoria de Deus, no poder do Espírito. Então, todas as vezes que eu quero ser politicamente correto na pregação, eu quero agradar o público, então eu desvirtuo o Evangelho. Meu Deus, é isso. Eu desvirtuo. E Jesus era tão firme nisso, que quando ele começou a falar da profundidade, né? Se vocês quiserem, vocês vão ter que comer da minha carne. E as pessoas começaram a ir embora e os discípulos foram: Senhor, a gente está perdendo uma turma aí. Ele não alisou nem os discípulos. Pega leve aí. Pega leve que a gente... Não sei se você está pregando de costas, mas vira pra gente para falar, porque o povo... O nosso Ibope tá baixando isso aí. E Jesus falou: se vocês quiserem, vocês vão embora também. E Jesus também não usou. Não faz concessão, não faz concessão com a verdade. A verdade não pode ter concessão. Gente, escuta isso. Não há concessão com a verdade. É a verdade. Até porque a verdade é uma pessoa. É uma pessoa. Meu Deus. Aliás, essa é a verdade. Não é um conceito. Não é um conceito. A verdade. 500 anos antes de Cristo, os filósofos se perguntavam o que é a verdade. Aristóteles, depois Platão e tudo mais. O que é a verdade? O grande questionamento de Pôncio Pilatos para Jesus, quando Jesus começa a falar da verdade, o que Pôncio Pilatos está falando ali é o que é a verdade? Né? Perguntando, ele está colocando na boca ali daquele governador o que os filósofos perguntaram a vida inteira: o que é a verdade? E a resposta que Jesus já tinha dado no Evangelho antes, né? E naquela hora ele fica em silêncio, ele nem fala. Sim. Né? Mas a resposta que ele dá é extraordinária e escandalosa. A verdade sou eu. Eu sou a verdade. Eu sou a verdade. É escândalo. Assim como a verdade é uma pessoa, a mentira também tem essa mesma conotação, porque quem é o pai da mentira? Quem é, né? E Jesus, eu sou a verdade. E aí volta a questão: por que hoje, muitas vezes, os nossos grupos e movimentos, de um modo geral, não só a renovação carismática, pastorais, têm dificuldade de manter as pessoas na fé? Porque elas
não foram atraídas pela verdade, os poucos que vieram, e portanto eles não conseguem ficar com a verdade. Então eles vêm sem a verdade, a primeira manifestação da verdade eles vão embora. Então só tem um jeito das pessoas ficarem, elas virem pela verdade. Então a verdade tem que estar no começo. Uau. Se a verdade não estiver no começo, não adianta depois falar. Uau. Tem que estar no começo. Ô Rogério, e assim, o evangelho, ele só pode gerar duas condições. Ou se rende, ou se torna alguém contra, feroz. Ele tem esse poder de confrontar a gente, ou a gente se rende, ou a gente se torna um inimigo. Porque vai contra a verdade. Porque vai contra... Né? Porque... A verdade ela vai contra tudo aquilo que a pessoa tinha como verdade, e não era. E aí a hora se ela não se rende, ou ela se perseguidor. Vou dar um exemplo, um fato. Você citou aí que eu estou vereador em Osasco. E um dia um jornalista lá, um jovem jornalista, não tinha experiência e talvez ele até se perdeu por conta disso. Quero crer que não era maldade. Eu tinha feito um pronunciamento, depois ele me chamou para fazer uma entrevista, logo depois da sessão, e ele falou: vocês cristãos dizem que só vocês têm a verdade. E eu disse: em que momento que eu disse isso? E ele falou: não, vocês costumam dizer. Eu falei: não, tô falando de mim. Que vocês são muitas pessoas, né? É muita gente. Eu quero falar quem que é. Ele falou: mas eu já escutei muitas vezes, mesmo que o senhor não tenha dito, mas... Eu falei: olha, a gente não diz que só a gente tem a verdade, porque a verdade é passível de ser encontrada por toda pessoa sincera. Toda pessoa honesta pode encontrar a verdade. Da minha cabeça, eu não queria ali falar cristianismo, mas da minha cabeça se você for honesto, no final você vai chegar na verdade, que é Jesus. Mas a verdade, ela tá aí para ser encontrada. Poderia ter dito, inclusive, que a verdade nem é normalmente encontrada. A verdade é que nos encontra. Bento XVI falou isso. Sim. Já Santo... Conviveu com Santo Agostinho? Quem foi? Santo Gregório? Foi Jerônimo? Não me lembro agora. Na igreja de Milão lá, não foi o que converteu Santo Agostinho? Isso. Então, porque se eu não me engano foi Ambrósio. Santo Ambrósio. Santo Ambrósio falou para Agostinho. E discipulou ele também, né? E falou para Agostinho, falou: a verdade é que vem ao nosso encontro. Não somos nós que vamos ao encontro dela. Ela vem ao nosso encontro, ela nos encontra. O nosso papel é de se deixar encontrar pela verdade, parar de fugir da verdade, é isso, né? Então eu disse para aquele jovem jornalista: eu acredito que a verdade pode ser encontrada, eu estou em busca disso. E ele falou: mas cada um tem sua verdade. Esse é o mundo. Eu falei: você acredita mesmo nisso? Ele falou: eu acredito, porque eu posso ter minha verdade e acreditar em alguma coisa, e o senhor acreditar em outra coisa. Eu falei: então nós temos que interromper a nossa entrevista. Ele estava com o celular gravando. Eu falei: porque eu não posso ceder uma entrevista para alguém que está com uma geladeira na mão me gravando. Ele falou: não, mas isso aqui é um celular. Eu falei: mas se você defende a tese, para mim é uma geladeira, você não pode duvidar de mim, cara. Você tem que me respeitar. Meu Deus! E aí ele pediu licença e foi fazer outra coisa. E nunca mais acabou me procurando. Até saiu de lá, eu acho que deve estar indo. Mas ele carrega isso com ele, vai carregar. Mas isso está impresso na sociedade. Tá na sociedade. Pior que isso. Isso está no nosso meio, sem a gente perceber. Meu Deus. Quer dizer, se o evangelho não for pregado como ele é, e como o evangelho não é o que eu penso, o que vocês pensam, é o que a igreja pensa. O que a igreja diz. A igreja é responsável pelo depósito da fé. Sim. Se eu pregar alguma coisa diferente do que a igreja prega, eu não estou pregando a verdade. Sim. Porque a verdade foi confiada à igreja. Quando Paulo diz para Timóteo: guarda o depósito da fé. Quem guarda o depósito da fé é a igreja. Sim. Então, foi citado: eu me formei em teologia, sou um teólogo. Eu nem costumo me considerar teólogo. Porque o teólogo é aquele que produz. Eu só me formei. Eu não tenho produzido, não tenho escrito artigos, não tenho. Então, eu nem gosto do título de teólogo. Sou apenas um estudante de teologia. Mas mesmo como estudante de teologia, eu tenho um dever de refletir sobre a fé, de debater os temas fundamentais, os mais importantes da fé. E faço isso na medida do possível quando a gente tem alguma oportunidade. Mas se eu tiver que pregar e ensinar, eu não ensino as minhas teses, cara. Glória a Deus. Eu ensino a catequese da igreja. Glória a Deus. Porque as minhas teses são dignas apenas de debates.
de concordâncias e discordâncias. O que a igreja ensina é digno de fé. Como é que você vai debater algo que a igreja já chancelou e falou, cara, ali tá definido, é aquele pronto e glória a Deus. É isso. É maravilhoso. A gente estava falando sobre essa sinceridade consigo mesmo, né? Você até comentou, falou, se a pessoa for sincera consigo mesmo, ela vai chegar na verdade ali. O que falta hoje é isso, porque as pessoas elas não têm ali uma sinceridade consigo mesmo. Quando ela vai estudar determinado assunto, ela não consegue ser sincera, porque lá no fundo algo diz, e a gente sabe o que é esse algo diz para ela que não é aquilo. Quando você diz pro menino que eu não vou dar entrevista pra alguém que tá com uma geladeira na mão, o menino sabe, algo dentro dele sabia ali demais, Espírito Santo. Que ele entendeu o recado. Entendeu? Só que não há uma sinceridade intelectual ali consigo mesmo para que ele pudesse quebrar aquele conceito e deixar a verdade iluminar a vida dele. E aí acontece isso com a ideologia do gênero. Porque no fundo, isso vai dar problema. Mas vamos lá. No fundo, é a verdade. Se você for olhar, a ideologia de gênero é um projeto demoníaco que desconfigura, desfigura e está acabando com tudo. Só que lá dentro do ser humano, eu acredito firmemente que há uma chama que fumega, como diz a palavra, que há um espírito de seu filho que clama Abba, e as pessoas acabam não tendo, por inúmeras questões, às vezes até psicológicas, mas enfim, não tem uma sinceridade intelectual para poder deixar-se banhar pela verdade, como você falou. Deixar-se ser encontrado pela verdade, para ao menos tentar algo com base na verdade, em cima daquela realidade, né? Isso aí. Você falou? Eu tava, enquanto ele tava falando, eu tava meditando, pensando a respeito do nosso testemunho como igreja nesses dias. Porque assim, a gente vive um tempo hoje onde eu lembro que eu fui pregar numa igreja, num grupo de oração lá na Moca, acho que foi na Moca, se você lembra. E quando a gente chegou no grupo de oração, o irmão veio partilhar com a gente que o grupo tinha rachado. Porque por conta da política. Então, assim, metade do grupo rachou. Por causa desse direita-esquerda, né? E aí rompeu, os irmãos entraram num atrito com um grupo que tinha muitos anos. De repente, por conta dessa realidade que a gente está vivendo, rachou. E eu fiquei preocupado, porque eu falei assim, a gente está diante de um quadro, diante de nós, que a gente precisa ter uma consciência do que é bom. A gente olha pro governo, a gente olha pro governo anterior, a gente precisa, né, ter consciência de como se movimentar. Só que o que é impressionante é que nós, como igreja, como o nosso Jesus fala, o meu reino não é deste mundo. Então, assim, eu hoje entendo que eu busco esse reino. E esse deve ser a nossa busca. E como igreja, dando testemunho para que esses que estão fora consigam olhar, assim como na igreja primitiva, né? Eles olhavam, viam como eles se amavam, e eles, cara, eu vou me aproximar deles. Então, às vezes a gente vê uma realidade que você está falando de se deixar encontrar. Alguém precisou estar num retiro, um exemplo. Alguém precisou dedicar o seu tempo a te ouvir. De repente, esse rapaz que conversou com o Rogério falou que falou. Às vezes a gente fala assim, o cara tomou uma pancada, mas, cara, existem estruturas interiores que são quebradas nessa hora e desse jeito. E que ele nunca teve oportunidade. Na universidade que ele estudou, que ensinou tudo o contrário. Nunca ninguém levou ele a refletir. Cara. Então, assim, Rogério, quando eu olho para essa realidade, cara, o mundo, Jesus diz assim, ó, que quem é o príncipe deste mundo? É Satanás. Então, ele fala assim, ó, que no mundo a gente teria aflições, que no mundo a gente seria perseguido por causa dele.
mas que a gente deveria ter coragem e prosseguir. Sim. Agora, como igreja, como irmãos, o que a gente realmente faz para que essas pessoas que estão em volta consigam olhar para nós e enxergar? Porque assim, ainda que os fariseus, mesmo cheios de conhecimento, né, e eles tentavam colocar Jesus à prova e eles eram quebrados com os argumentos de Jesus. Não era possível resistir, né? Ainda assim, aqueles que encontravam Jesus no caminho, e Jesus olhava no olho, trazia, e os caras reconheciam, né? Mesmo os fariseus, sendo quem foram, no sentido de pessoas dotadas de ensinar, porque Jesus fala dos fariseus assim, né, Rogério? Ele diz assim, ó, vocês ensinam, vocês não entram, né? E nem deixam o povo entrar. Porém, eles sabiam, eles ensinavam o que era o correto. Mas eles mesmos não praticavam o correto. Agora, muitos de nós, às vezes, a gente tem um anúncio, mas a nossa vida não revela. Tá dentro da dimensão da coerência. Isso. Com o tempo, eu fui dar uma formação esses 10 dias, final de semana anterior. E eram 150 pregadores em uma diocese aqui do estado. E às vezes eu participo de congresso de pregadores. E graças a Deus que nós temos muitos pregadores. Uhum. Graças a Deus. A pergunta que eu sempre faço é o seguinte: o que essa multidão de pregadores está pregando, é coerente com o que se vive? Com o que o pregador está vivendo? A sua vida condiz? Porque, olha só, Papa Paulo VI fala que o mundo de hoje, lá em 75, quando escreveu o Evangelho Anunciado, ele falava assim: o mundo de hoje reclama pregadores, reclama por testemunhas mais do que mestres. Pessoas que testemunhem mais do que ensinem. E há uma inclinação em nós, eu faço também parte desse ministério, há uma inclinação em nós em querer ensinar para os outros o que fazer. Uhum. Em querer dizer o que o Evangelho está dizendo para eles. E a gente não se apropria para a vida. Então há uma incoerência entre o discurso a respeito da verdade e a prática da verdade. Que está dentro do ministério de pregação, que está dentro da pessoa na empresa, que ela fala uma coisa, mas o comportamento dela é outra, que está dentro de uma Câmara Municipal, como hoje eu estou. Eu posso fazer um discurso na tribuna digno de aplauso, de repercussão na cidade, e depois a minha vida. O que tem a ver com aquilo? Se ela não for coerente, eu não estou assumindo o meu papel na sociedade. E o meu papel na sociedade, guardem isso, não é aumentar a quantidade de discursos de pregação. É simplesmente fazer da minha vida uma vida boa, uma vida verdadeira, uma vida fundamentada na verdade. Verdade. Porque tem um amigo nosso, acho que você conhece, o Reinaldo Augusto. Sim. Ele fala assim: Rogério, você não pode mudar a vida de ninguém. Uhum. No máximo a sua vida, e com a graça de Deus. Uhum. Então, quando eu entendo isso, eu não estou mais disposto a mudar a vida de ninguém. Uhum. Porque se eu deixar Deus mudar a minha vida, as pessoas que estão ao meu redor vão ver o meu comportamento e talvez elas sejam também tocadas e motivadas, impulsionadas a querer mudar a vida delas. Não tem um santo, não sei se foi São Francisco que falou assim, que talvez a nossa vida seja o único evangélico que é o evangelho. São Francisco de Assis. O evangelho vai ser lido através dos seus atos. Nunca, talvez as pessoas, ele fala isso, nunca as pessoas vão talvez ter acesso à Sagrada Escritura e ler, mas eles vão ter acesso a você e a sua vida vai ser lida. Essa realidade, ela precisa ser melhor compreendida e encarnada hoje, porque é exatamente isso que acontece. Tá, eu estou dentro de uma Câmara Municipal, eu estou dentro da comunidade de Kansas, eu estou dentro da minha família, eu estou nas relações diversas, né, com o mundo empresarial, com o comércio, com os vizinhos. E o que é a minha vida? A minha vida precisa ser a mesma. Tem que ser o mesmo Rogério, com a esposa, com os filhos, com os netos, com os vereadores, com o comerciante, com quem eu encontrar na igreja. Não pode ter uma máscara, uma veste para cada lugar. É chegar na maturidade de falar assim: se hoje fosse o último dia da sua vida, o que você faria?
Cara, eu vou A continuar no mesma lanche. coisa. Vou continuar tomando café com Eu você. faria a mesma coisa. Por quê? Porque a minha vida, ela é isso. Ela é pautada nisso que eu acredito e é o que eu vivo todos os dias. Não é uma roupa, né? Que eu visto e vou para a igreja. Depois eu visto e vou para a câmara. E visto e vou para... Puxa, Exatamente. é isso. Não existem várias identidades. Esses dias eu encontrei um irmão, acho que aqui no interior, da diocese mesmo. E ele falou, veio me deu um abraço e falou: olha, faz mais de 5 anos que a gente não se abraça. Eu nunca te dei um abraço, você sendo vereador. Eu falei, cara, você não perdeu nada. Porque o vereador e o Rogério é tudo a mesma coisa. Não tem um abraço ao vereador. Tem diferença, né? Tem, Isso é um perigo. é o abraço. Porque a gente sempre olha os títulos, quando você chega é o músico, é o ministro de louvor, é o pregador, chegou o coordenador, agora na vida civil é o vereador. Uhum. E daí, cara? E daí com esses títulos? Porque o que importa é a verdade da sua vida. É verdade. É o que você está vivendo agora. Exatamente agora. E não significa que tem que ser uma vida extraordinária. É o seu ordinário bem vivido. Sim. É o seu ordinário... E de repente eu tô errando. Cara, não tem problema. Uhum. Basta que vocês, que são meus irmãos, cheguem pra mim e falem: Rogério, isso aqui tá errado. E daí eu olho, é verdade, cara, obrigado, e vamos seguir a vida. Sim. Isso é a vida cristã. A gente cria uma ilusão de algo extraordinário e não é. E é algo assim, Rogério, que eu acho que é bem difícil hoje, assim, de se viver. Eu falo, a gente como ministério, a gente vai fazer 12 anos, né? Sim. No início da nossa caminhada, a gente tem o Padre Hélio que sempre nos acompanhou, então a gente sempre confessou com o Padre, mas a gente também sempre se confessou um com os outros. Sentar na mesa e confessar. Não de forma sacramental. Não de forma sacramental, mas como a palavra diz. Só não tem absolvição. Só tem absolvição, mas assim... Confissão pode, cara. Até pelo fato de que, assim, quando a gente começou a viver essa dimensão entre a gente, entre o ministério, de sentar, de confessar, o nível de misericórdia entre a gente foi se tornando tão grande. E o processo de caminho de desenvolvimento nosso, assim, de cura, de perceber, poxa, eu sou fraco, o irmão também é fraco, e a gente junto, caminhando e vencendo isso. A grande dificuldade que eu sinto às vezes é que as pessoas, elas dentro dos próprios grupos, não conseguem ter esse nível de misericórdia, de amor para com o próximo. Às vezes os irmãos chegam tão novo na fé, fracos, e de repente tem aqueles que, ou por um título, ou porque é músico, não externa essa misericórdia. E a gente vê, né, muitos saírem, muitos se afastarem. A gente está há quase 12 anos e não saiu ninguém, né? Graças a Deus, Deus só juntou mais pessoas. Mas é porque houve esse campo de misericórdia. Porque a partir do momento que a gente foi conhecendo a Deus, né, se conhecendo, e Deus foi revelando não somente quem Ele era, mas quem nós somos, aí se tornou um pouco mais fácil. Por quê? Uhum. Porque a gente acabou entendendo como que aquele irmão funciona, qual é o temperamento dele, as fraquezas dele. Importantíssimo você conhecer as fraquezas do seu irmão quando ele abre, né? Porque você acaba não se iludindo e criando uma expectativa falsa. Porque uma coisa que você falou logo no início na apresentação, faltou o pecador ali. E é o que falta até hoje para todos, né? Você olha o Rogério, vereador, o Rogério não peca, o Rogério não falha. Não, cara, ele falha, ele erra. Mas o Rogério, né, colocando os títulos, o Rogério é pregador. Não é assim. Uhum. E a partir do momento que as pessoas criam essa ilusão, tudo se torna mais difícil. Toda vez que a gente vê Deus agindo através do Cláudio numa pregação, numa ministração, num sol de guitarra, porque ele tem um... Vocês têm um... Eu enferrujei, tô enferrujado que nem Vocês têm um bom gosto muito grande para timbre, e sempre que eu vejo ele fazendo alguma coisa, eu lembro de você. E sempre que as pessoas criam essa ilusão, se torna mais difícil, porque na primeira falha, na primeira decepção, desmorona tudo, Rogério. E outra coisa, Jefferson, assim, quando a gente ia tratar as coisas entre a gente falava assim, eu sempre falei isso pra eles, assim, ó, eu tô falando isso, mas não é pra machucar você.
A exortação não vem aqui pra colocar você como alguém inferior. Não, tipo, quando você vai mostrar assim, cara, você tá errando nisso, nisso e nisso. A pessoa não se sente ofendida, porque às vezes as pessoas se sentem ofendidas porque aquele que chega pra exortar não chega com o coração. Porque assim, eu tenho consciência de que eu sou um miserável. Ele fica zoando, falando que ele ama como Cristo, misericórdia. Porque eu sei que eu sou Rogério, um miserável. Então assim, a gente sempre fala, né, quando a gente vai se corrigir um ou outro, não tem no coração o desejo de machucar ou de ofender. Pelo contrário, né? Não, eu acho que partindo desse ponto da verdade, que Santa Teresa falava que a humildade é a verdade, né? Cara, e a verdade é que a gente é isso aí mesmo, pobre, pecador, miserável. Santo Afonso dizia, não tenha ninguém por mais pecador que a ti mesmo. Uau. Certo. Demais. Uau. E depois nós não somos, né, cara? Deus é. Deus é. Às vezes o pessoal nessa lista que faz de apresentação, eles põem algumas coisas que a gente já fez, né? E a gente fala, eu já fui o coordenador da Secretaria Davi, antes do Ministério das Artes, fui coordenador da Secretaria Davi, eu fui o coordenador diocesano, eu fui coordenador estadual, eu coordenei o grupo de reflexão teológico pastoral nacional. Nossa. Eu fiz isso. Quem sou eu? Eu sou aquele que fui, cara. Deus diz, eu sou aquele que sou. Eu poderia falar, eu sou aquele que fui. Eu fui, coordenador. E você que tá hoje é aquele que vai ser, que já foi. Cara, não existe. Está, né? Que está, mas você tem que ter essa consciência. É só isso, cara. Sim. Deus é. Aleluia. E essa é a grande verdade. Deus é. Aquele que pensa ser alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Uau. Engana-se. E é uma grande ilusão. Tudo, né, é temporal. Tudo. Logo passa. Daqui a pouco. Né, eu não sei nem se chego à próxima esquina. O Juninho canta meu próximo minuto é teu. Então, que vaidade, que ilusão é essa da gente se apegar e, por exemplo, cair no juízo a respeito do irmão. Vocês estavam falando de partilhar as nossas misérias. É isso. Cara, a única coisa que pode nos ajudar é partilhar as misérias. As misérias. Porque quando a gente fica tentando partilhar as virtudes, que também seria uma coisa boa, a gente está pertinho da vaidade. É isso. Então é melhor que o outro, de alguma maneira, identifique a nossa virtude. E você tocou num ponto interessante, Rogério, porque assim, isso também nos ajuda a manter os pés no chão. Porque toda vez que a gente vê, que nem eu estava falando do solo, né, virtuoso, a gente olha ali e fala assim, eu sei que é Deus agindo no Cláudio, porque eu sei que ele é. Eu sei que ele não seria capaz de ter uma inspiração tão acertada para poder tocar o coração ali, como aquele solo do Espírito de Deus. Foi você que fez, né? Foi. Aquilo ali foi, cara, de uma precisão. Foi algo lindo. Pergunta se eu sei fazer isso. Também. Cara, os dedos não vão. Eu também tô igual. Ou seja, um dia você é admirado por aquilo. No outro dia, se alguém pede pra fazer, você é humilhado. Você não consegue fazer. Mas isso faz parte da dinâmica de Deus pra manter a gente com humildade. Isso mantém os nossos pés no chão. Toda vez que eu vou pregar e os irmãos veem Deus agindo, eles me lembram depois e falam assim, Manuel, ali foi Deus, porque eu sei quem você é. E você não é capaz de fazer aquilo, não. Ali foi Deus. E aquilo, Rogério, senta a gente no nosso banquinho de novo. Né? Te fizeram rei de festim, você fez uma pregação dessa uma vez. Aquilo marcou a diocese inteira. E isso torna a gente mais humanos de novo. E traz a gente de volta. Desce. Porque senão a gente acaba beirando a vaidade e peca de novo. E a inteligência humana, sem perceber, cria coisas que são simbólicas e significam muitas verdades, por exemplo, eternas. Quando você está num palco, tocando, evangelizando, você tem uma coisa bonita que foi criada pela cabeça humana. Você tem um equipamento de som, e você tem um PA, e você tem os sides aqui do lado, e você tem um retorno.
Cara, o que vai para o povo é uma dimensão e uma coisa grandiosa. Só que o que tem no seu retorno que volta para você é tão pouquinho. E foi muito inteligente, porque se volta muito da microfonia e te atrapalha. Então, o retorno sempre vai ser pouquinho para você não cair na vaidade. Você nunca sabe o que o povo tá ouvindo definitivo mesmo, porque vai muito mais para eles. Sim. Às vezes você tem retorno de um instrumento seu e de mais alguém só para ser referência. O povo tá tendo tudo. Então tem coisa que você não sabe que tá dando. E Deus tá levando. Né? Então essa é uma... São sinais que às vezes a gente não percebe. E quando você quer tudo para você, você atrapalha. Então é melhor que realmente você não saiba das coisas que Deus faz. Bendito seja através de você. Tem um professor de teologia, padre, que ele deu um ensinamento eu nunca mais esqueci. Sempre que eu posso eu falo. Ele disse que ele ia fazer um sermão do domingo, né, da homilia. E ele decidiu que ele ia fazer o melhor sermão da vida dele. E ele dando aula para os seminaristas, eu era um leigo, lá na sala de teologia, na Unisal, salesianos ali na Lapa. E ele falou uma coisa extraordinária. Ele falou assim, eu passei a semana em oração, pegando os textos do domingo e preparando o sermão. Rezando, estudando, e coloquei o meu melhor que eu podia. E ele falava assim, eu não via a hora de chegar à homilia, porque tinha tanta coisa boa, tanta coisa boa. E de fato, ele fez aquela homilia como o melhor sermão da vida dele. E quando terminou, como de costume, ele foi para a porta de saída, e ele ficou cumprimentando os paroquianos no domingo, desejando um bom almoço, mas no fundo ele dizia, eu queria ouvir alguém dizer, padre, foi muito bom hoje. E ele falou, foi estranho, mas as pessoas foram indo embora e ninguém falava da pregação. Meu Deus. Uma última senhorinha passou e deu um abraço nele e falou, padre, eu quero te agradecer, porque hoje o senhor foi um instrumento de Deus para falar comigo. E ele falava pra gente, aí eu respirei aliviado, falei, pelo menos uma, senhor. Pelo menos uma. E ele falou, e no auge da minha vaidade eu perguntei pra ela, o que foi que eu falei que te tocou tanto, minha filha? E ela falou, não foi o que o senhor falou, não. Sabe aquela hora que o senhor passou o lecionário lá e passou a página? Deus falou pra mim, minha filha, passa essa página da sua vida e começa de novo. Meu Deus. Ele falava assim, eu fiz tudo o que eu podia, eu não fui irresponsável com o meu ministério. Mas eu sei que Deus vai além. Vai além. Meu Deus. Deus vai além. Então eu não me apego mais. Eu sempre preparo e faço o melhor. Estava ensinando os seminaristas, vocês vão ser padres, façam o melhor. Mas entenda uma coisa. Deus vai muito além das suas palavras. Meu Deus. Paulo VI, que eu citei aqui, dizia assim, porque o Espírito Santo é quem? Ele é o agente da evangelização? É ele quem inspira, é ele quem coloca na boca essas palavras que ele usa. É ele quem coloca na boca do anunciador as palavras que ele mesmo sozinho não poderia dizer. E é esse mesmo Espírito que predispõe o coração de quem vai ouvir. Uau. Entre o meu falar e o coração, ele ainda transforma essa palavra para se adequar à realidade daquele coração. Meu Deus. Essa é a verdade do Evangelho. Quer dizer, eu tenho que rezar, eu tenho que me preparar e depois eu tenho que saber que Deus vai fazer coisas que tá muito além daquilo. Mas eu não posso ser irresponsável e dizer, então não vou fazer nada. Não, tá na mão de Deus, ele faz. Porque a graça pressupõe a natureza. Então se eu coloco a minha pequenez, a minha miséria, como você falou, Deus pega isso e transforma. Pega a minha água, que não é tão limpa assim. Sim. E ele transforma em vinho bom. Ele é capaz de fazer isso. Ele pega 5 pães, 2 A minha água não mataria nem a sede das pessoas. Mas o vinho deixa as pessoas felizes. Né? Glória a Deus. Salva. Então, nossa! Muito de Deus. Deus. Vamos falar de música aí, cara. Vamos falar de música? Vamos sim. Cara, eu nem sei quanto tempo tem aí. Não, a gente tá... Vamos perguntar pro diretor e pro seu diretor também. Vamos lá. A gente tá aqui à disposição de vocês. Pode falar. 10 minutos. 10 minutos? Nossa. Eu vou acrescentar mais 10, tá? 20 minutos. Aleluia. Meu Deus, cara, que edificante. Vou passar. Tem algo. Eu não sei se você vai lembrar disso, mas quando eu era novinho. Não, é brincadeira. Quando eu fazia aula contigo, e eu era novinho, eu te levei uma música. Eu falei, olha, a canção que Deus me deu.
e você deu uma modelada nela, ficou linda. E eu lembrei dela esses dias. Eu não sei se você vai lembrar, ela falava assim: sem tua força não posso lutar, sem tua graça não vou conseguir, sem tua força não posso lutar, sem tua graça não vou conseguir. Vem Espírito de Deus em auxílio à minha fraqueza. Foi ele que criou esses acordes. Eu sei nada sou, dependo de ti. Vem Espírito de Deus em auxílio à minha fraqueza. Eu sei nada sou, dependo de ti, meu Senhor. Você lembra disso? Eu lembro. Lembro do momento. Do momento. Foi forte demais, que o Rogério sempre foi uma referência para mim, de homem, de eu lembro cristão. quando a gente iniciou. E na música também, porque na nossa época era Arcanjos e Nova Face, que eram as referências da Diocese de Osasco como música. Nova Face e Arcanjos. Só a ordem é essa. Porque o Arcanjos ia assistir os ensaios do Nova Face. O Arcanjos aprendeu com o Nova Face. Uau. E a referência é o pessoal do Nova Face, o Ailton e companhia. Essa eu não sabia, eu não sabia a ordem não. E eu sempre tive uma referência. Para mim, você já foi um dos maiores compositores católicos. Eu não falo isso como um título para gerar vaidade, não, mas eu sempre me inspirei em algumas pessoas. E eu olhava e falava, meu, como aquele cara tem sensibilidade para poder traduzir. Não é fácil, né? É realmente graça de Deus, né? E aí eu fui tudo empolgado, e a música não finalizava assim, ela se desvirtuava. E ele falou assim, Jefferson, posso? Falei, claro. Aí ele foi e falou, aqui ó, ela tá pedindo isso aqui, ó, sente, ó. Aí ele fazia assim, ó. Como que é? Não, aqui. Ó, olha como ela tá pedindo isso aqui, ó. Ó. Uau. Oh. Aí eu virei e falei, meu, esse cara é um gênio. E foi tão legal. Você falou eu criei os acordes, bom, foi exagero, né, cara? eu apliquei os acordes na ideia de harmonização. Sim. A harmonização eu estudei muito o Amir Shediac, né, com harmonização e improvisação. Então o método do Amir Shediac era muito bom. E eu tive um professor também, o Rubinho, que ele era extraordinário, porque você levava, mesma coisa, eu levava uma música pra ele, e ele falava, cara, tá extraordinário, vamos mexer só no começo aqui, daí mexer. Ó, se não mexer no final fica bom também. Depois, ó, no meio tem que mexer isso. No final ele fazia tudo depois, e eu voltava pra casa pensando que eu que tinha feito. Que legal. Mas ele me ensinou muita coisa sobre essa questão de harmonização. E de fato, o que é a música nesse sentido? A música precisa, de alguma maneira, a música é a expressão de uma verdade, de alguém, de um momento, mas ela expressa aquela verdade. Então eu não posso estar tocando uma coisa que a música quer levar para outro horizonte e você colocando uma harmonização ou mesmo um arranjo completo de vários instrumentos que não diz, que não traduz aquilo que a música se pretende. Né? Então o que é a harmonização se não exatamente isso, cara? Tem um exemplo, a música do meu irmão. Por favor. Por favor. Por favor. Aquela. Pra te louvar, foi que eu nasci, Senhor, eu sei. Pra te louvar, um novo canto entoarei.
Nossa, essa música. Pra te louvar, foi que eu nasci, Senhor, eu sei. Pra te louvar, um novo canto entoarei. Minha canção será para exaltar teu santo nome. O meu viver será acorde teu, Senhor, meu Deus. Nossa. Olha só, a minha canção será para exaltar. Cara, para exaltar é para cima, então para exaltar tem que crescer, a harmonia tem que acompanhar a lógica, né? Uau! Teu santo nome, o meu viver será. Olha só, se o meu viver é um acorde, o que é um acorde, cara? O acorde é a junção de 3 ou mais notas ali. Mas se o meu viver é um acorde e Deus é o tom maior, Uau! Deus é o acorde perfeito, o meu, ele não pode ser um acorde. A minha vida não é perfeita, ela deve ser perfeita, mas não é. Então quando eu falo que a minha vida é um acorde teu, eu preciso dizer que esse acorde, ele não é grande. Acorde teu, meio diminuto. Meu Deus! Acorde teu, Senhor, o maior para dizer Senhor, meu Deus, e eu me prostro, né? Tem uma lógica na harmonia que deve acompanhar o que está se fazendo. Às vezes nem o autor tem todas as pretensões. Sim. Mas quando que a música cola, pega? Quando ela realmente está harmonizada com tudo. Letra, a melodia, a harmonia, a interpretação. Sim. Então essas coisas... Cara, o Rogério falando isso, eu lembro do salmista. Porque a palavra de Deus diz que aqueles que eram levantados para ministrar no templo ou diante da Arca da Aliança, eles eram mestres. E eles tinham essa sensibilidade de cooperar, de traduzir aquilo que eles recebiam. E ouvindo o Rogério falar, me fez assim, ter uma amplitude, Rogério, muito maior sobre isso. Quando eu estava na missa, bem antigamente lá, eu escutava o pessoal cantando... Como que era? Não lembro agora, mas era aquela... Senhor, tem de piedade, perdoa... E daí colocava bateria, um monte de coisa. Cara, como que eu posso pedir perdão para Deus com esse ritmo todo? Sim. Uhum. Não tem Sim. lógica. Não casa. Né? Não casa. O Juninho ensinou para o Brasil, praticamente, quem quis aprender, aprendeu, que os cantos, sobretudo os cantos mas sobretudo o canto de ato penitencial. Exato. Você pega o Salmo também, que é uma leitura, né, que você tem que escutar, você tem que mergulhar no que está sendo falado. Ali não é o importante melodia, instrumentos, é importante a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus. E você pega o canto de comunhão, reduz o máximo que puder de instrumentos. Ali é hora da pessoa, porque não tem um instrumento mais apropriado para esses momentos do que a voz humana. Qualquer outro só pode agregar, no máximo agregar alguma coisinha, mas nunca deve vir além, né? E normalmente os instrumentos nessas horas eles são muito passíveis de atrapalhar. De atrapalhar, sim. Mas isso acontece entendam bem, na liturgia de dentro do grupo de oração. O grupo de oração tem uma liturgia também. Sim. E quando a gente não obedece a isso, a gente atrapalha. Sim. Eu lembro de ter feito um momento um encontro que a gente dirigiu, foi uma bênção, foi uma maravilha, a gente ajudou a ministrar, pregou. Eu estava muito feliz porque você sente que Deus agiu. Terminou, eu fui para a capela agradecer a Deus e foi lindo, um momento pessoal de gratidão, mas eu terminei com uma palavra que o Senhor dizia, foi muito bom. Teria sido melhor se você não tivesse me atrapalhado. Ele não é ingrato, ele é verdadeiro, porque a minha vaidade, a minha falta de entrega, o meu orgulho, falta de sensibilidade, de obediência à vontade dele,
atrapalha. É verdade, a gente ajuda em algumas coisas, mas em outras a gente atrapalha. Então não é um Deus ingrato, é um Deus verdadeiro que fala, olha, se você melhorar isso, quanta coisa. De novo voltou a verdade. Sim. E a questão, Rogério, que o temperamento do músico, do artista é também uma caquinha também, né? Aí... Temperamento o temperamento da pessoa humana, né? O músico potencializa isso, porque o músico torna-se mais sensível. O músico ele potencializa o artista, não só o músico. O artista potencializa todas essas coisas, porque o artista é esse que recebeu um dom específico de Deus de traduzir coisas que outras linguagens não são capazes. Então a arte consegue traduzir, seja o teatro, a dança, a pintura, a música, ela é capaz de traduzir coisas, sejam elas humanas, sejam temporais, mas sobretudo as coisas espirituais, que nenhuma outra linguagem é capaz de fazer. Às vezes você escreve uma letra e ela tem todo um sentido. Mas aí você pega um violão e você faz um solo, e aquele solo fala mais do que aquela letra. Do que a letra. Porque eu costumo dizer assim, a música é uma extensão do coração de Deus. Uau! Meu Deus, é forte. Aquilo que está no coração de Deus, ele manifesta de muitas formas. E a música é exatamente isso. Quem é o músico bom cristão? Aqui a gente está falando de evangelização. Qual é o melhor músico que tem? Músico, cantor? É aquele que consegue fazer isso, uma extensão do que está no coração de Deus. É isso. Você é o que diz, você é um instrumento. Exato. Onde Deus tira as melhores melodias, né? Santa Elizabeth da Trindade, beata, não sei se já foi canonizada, mas Elizabeth da Trindade dizia: o sofrimento é uma melodia linda que Deus permite tocar na nossa vida. E quando ele encontra alguém que ele vê que vai sofrer amando a ele costuma compor lindas canções na vida dessa pessoa. Uau. Ou seja, o sofrimento não é uma desgraça, né? É uma melodia extraordinária que Deus pode retirar. E quando as pessoas olham para a vida de alguém que sofre e ama a Deus, as pessoas se convertem mais do que aqueles que no meio da alegria colocam um baile e faz todo mundo dançar. Então, a nossa vida é um instrumento. A nossa vida é um instrumento. E quando você pega... O instrumento sou eu. Isso, e daí quando você pega a sua vida e você é capaz de, por meio dela, e o seu instrumento, e por meio dele, você conseguir comunicar o que está no coração de Deus, poxa, o que há de mais extraordinário do que isso? Ô, Rogério... Você me fez lembrar, só tipo, uma pausa, você me fez lembrar de uma... Eu não sei se ela já foi canonizada ou beatificada, mas é serva, né, de Nosso Senhor. Ela... Era uma freira, se não me engano, e ela morreu sorrindo. Você viu? Tem foto na internet? Tem foto dela na internet. Ela tá sofrendo num leito de hospital e ela tá sorrindo. E aí ela falece com um sorriso no rosto, assim. E tem foto dela, assim. É viver na prática, né? O Rogério falou algo, aquilo que a gente já partilhou, que é ter a sensibilidade de ouvir as melodias que são tocadas no céu e reproduzir elas na terra. Um conhecido nosso um dia estava ministrando, e aí entra também o lance da capacitação, aquele que estuda, aquele que busca. Enquanto ele estava ministrando, tocando guitarra, e a adoração estava acontecendo, de repente ele teve uma visão na frente dele, assim, como abrir uma partitura. E ele viu os acordes, e ele foi e executou aquilo que ele viu. E o ambiente, Rogério, foi mudado assim de uma forma sobrenatural. É exatamente isso. E aí, assim, o que eu estava querendo partilhar é o fato de buscar capacitação, de estudar. Porque de repente aparece a partitura e o Cláudio não sabe ler partitura. Deus, não tem como colocar assim aí. Alguma coisa assim, coloca uma tablatura, alguma coisa assim. Por isso que eu estava falando a respeito dos mestres de canto, que a Bíblia vai falar dos salmistas, que os tangedores, né? Eles eram bons naquilo que eles faziam. Agora, quanto a isso, você fica tranquilo, porque Deus sabe que você não sabe. Ele não vai colocar isso na frente para nós passar vergonha. Deus não faria isso, jamais. Né? Deus não faria. Ele colocou a partitura porque a pessoa sabia, né? Poderia chegar ao caso extremo de pegar na mão e fazer os acordes que você nem saberia fazer. Deus poderia fazer isso, porque ele é Deus.
Agora, de fato, o Padre Joãozinho, em 1997, ele veio à Diocese de Osasco, o Nelino era o coordenador diocesano, e Nova Face estava animando o retiro diocesano. E era para começar a Secretaria da Vi. Naquele tempo foi feita a eleição dos coordenadores. E uma das pregações dos coordenadores da secretaria, agora é indicado, né, pelo coordenador, na época eram eleitos. E o Padre Joãozinho falou assim, gente, isso aqui é bacana. Ele falou assim, gente, o que precisa um músico cristão? Ele precisa ter intimidade com Deus, vida de oração, andar numa vida sacramentalmente em dia. Ele falou, cuidem disso. Depois, quanto à questão técnica, nada que 8 horas por dia de estudo não resolva. Não resolve. É isso mesmo. 8 horas por dia. Voltamos na verdade, de novo. E tem que estudar. Tem que estudar. Tem que estudar, porque é aquilo que eu comentei a respeito daquele professor de liturgia. Deus vai operar além daquilo. Se você souber fazer, né, o Francisco, o pai do Juninho Cassimiro, Francisco ele sabia os acordes básicos, maiores e menores e com sétima, nada mais que isso. E por muitos anos as pessoas do grupo de oração foram tocadas por Deus com ele. Sim. Ele pegou a meninada, eu fazia parte dos moleques lá, e ele ensinou o que ele sabia. Nós começamos a tocar aquilo. Depois tivemos a oportunidade de estudar com algumas pessoas. Eu fui também muito autodidata também, mas a gente foi além. Ao ponto de depois eu poder te ensinar o que era um acorde com sétima maior, né? Marcou. Mas aonde que Deus age? Deus age naquela realidade que você tem. O que você oferece, o que você oferece, ele pega aquilo e transforma aquilo. E não significa que quem sabe mais, então Deus vai operar mais. Não. Agora tem o seguinte, se você sabe pouco e pode estudar, tem que estudar, senão você peca. Você não pode ter conformismo, dizer isso aqui é suficiente. Não, se você pode, tem que estudar. E se você sabe muito, duas coisas eu sempre digo. Se você sabe muito, você precisa ensinar os outros. Porque se você sabe bastante, tem gente que não sabe nada, então você tem que ensinar os outros. E você não é obrigado a aplicar tudo isso, despejar sobre as pessoas. Porque às vezes o saber muito não é para descarregar tudo de uma vez. Então, existem músicas que exigem simplicidade. Se você colocar tudo que você sabe naquela música, você acaba com a música. Você acaba com a música. Então, quem sabe muito, sabe que às vezes precisa ser simples. Às vezes o pouco se torna muito. E eu vejo, às vezes, Cláudio, o seguinte, o que vai acontecendo? A pessoa aprende umas técnicas vocais e faz um monte de filolinhas na voz. E aquela pessoa quer colocar aquilo em tudo quanto é lugar. Tá passando vergonha, tá atrapalhando as pessoas de rezarem. Sim. Tá atrapalhando. E na cabeça dela ela tá fazendo... Estourando. Meu Deus. Então são problemas graves, mas que faltam aí nesse caso aquelas referências de alguém que oriente, que ame, que chame, que mostre. E a gente tinha muito isso na diocese, mas muito mesmo. Eu lembro de workshops que a banda Arcanjos, né, se separava, cada um ia para um canto, o baterista ia para um lado, o guitarrista para o outro, tudo, e ali eles faziam um acorde com a gente, né, porque separava todo mundo, e aí todo mundo era orientado, era corrigido, né, todas essas coisas que o Rogério está falando, a gente foi ensinado isso. Exatamente. Na diocese de Osasco. E por isso que teve tanto fruto, né, Rogério? Porque muitos. A diocese de Osasco é um celeiro. É um celeiro. A gente vai para outros estados às vezes ministrar, e quando a gente fala que a gente é das dioceses de Osasco, nossa, o pessoal fala assim, cara... E aí começa, né, as placas, né, da diocese de Osasco, lá da Arcanjos, da Fátima, do Juninho, do Rogério, de não sei quem, e vai falando, né? Enfim. Rogério, a gente está finalizando. Tinha tanta coisa para falar, mas o Espírito Santo ele vai costurando de outras maneiras. Que bênção. Mas é importante para você que está acompanhando saber. O Rogério tem um trabalho maravilhoso em prol do bem comum na cidade de Osasco. Ele é vereador, né, segundo mandato. O projeto é muito bom. Se você pudesse dar uma palavrinha, Rogério, a respeito desse projeto, né, onde a igreja está tomando um lugar que ela nunca deveria ter se retirado, né? Porque
A política, não é possível você ser um cristão e não se envolver com questões que visam o bem comum. E nós louvamos a Deus pela sua vida, por você permitir, né? E a gente sabe o quanto isso custa, né, para você, né, e para tantos outros irmãos que estão, né? Eu fiz o Semente de Vida Nova que eu fiz? É que eu sempre confundo os nomes. Eu fiz Semente de Vida Nova e tem as escolas de formação de líderes. Isso, né? Eu fiz a escola de formação de líderes. É fantástico. Nós, da Missão de Deus, a gente tem um chamado forte a interceder pela nação. Então, a gente está sempre envolvido com relação às coisas que acontecem na nação. Então, quando me chamaram para ir para aquilo, eu fui, né? Como disse Pedro, quando joga a rede do outro lado. Porque eu era aquele cara que falava assim... Meu, essa história de política, né? Não tem nada a ver com igreja e tal. É o padrão que todo mundo fala. Mas aí Deus começou a me envolver, a orar pela nação, a me envolver em assuntos da nação. E aí quando eu fui fazer aquilo, eu fui mesmo que nem Pedro. Ah, Deus, beleza, eu vou jogar do outro lado só porque o Senhor está falando, a rede. Né? Mas eu já tentei pescar a noite inteira, tudo, a gente tem essa presunção. E eu saí de lá maravilhado. É algo que eu recomendo para você fazer, né, o Semente de Vida Nova, a Escola de Formação de Líderes. Eu queria que o Rogério desse uma palavrinha para o povo conhecer. Deixa eu fazer um resumo aqui, breve, porque a gente está falando de um trabalho de 25 anos de caminhada, então tem uma estrutura hoje bela e grandiosa. Mas eu diria o seguinte, a política, que é o instrumento de ordenamento da sociedade, ela é uma instituição necessária para pôr ordem nas coisas. Ela foi deturpada, estragada seria a palavra melhor mesmo, e desvirtuou totalmente o seu objetivo. Não é só no Brasil, no mundo. A política cria até uma certa... um ranço, uma recusa quando se fala desse nome. Eu já vi alguém... Quando eu falei de política, fazer o sinal da cruz, porque pensava que eu estava falando do demônio. E de certa maneira, em algumas situações é isso. O demônio tomou posse, ele se apropriou de algo que era um instrumento humano, bonito e necessário para a humanidade. E o que esse projeto começou a fazer foi o seguinte: se não se acende uma luz para colocar debaixo da mesa, né, a palavra fala. E a palavra diz, vocês são o sal da terra e a luz do mundo. Se vocês não ocupam o espaço, esse espaço vai ser ocupado pelas trevas. A ausência da luz é trevas. Sim. Então, as trevas reinam na ausência da luz. O mal é capaz de se organizar rapidamente. Né? O crime é organizado. E as pessoas de bem não se organizam. E a maioria das pessoas da sociedade são boas. Sim. Mas essas pessoas foram contagiadas ou contaminadas por um discurso que está na mídia o tempo inteiro, que fala mal da política. Gente, quando você escuta uma notícia falando mal da política, pode ter certeza que aquilo, na maioria das vezes, é verdade. Mas por que está sendo comunicado e repetido? Para que você, que é uma pessoa do bem, não queira ficar perto. Então, a estratégia não é falar mal da política só, é afastar você da política. Porque você diz, eu quero manter minha imagem, eu não quero associar minha imagem, a minha história a isso. Só que a doutrina social da igreja, e os últimos papas, especialmente o Papa Francisco, tem repetido, que a forma mais excelsa, mais excelente que tem do exercício da caridade é a política. Sim. Por quê? Porque a caridade pessoal eu faço. Quando eu vejo alguém necessitado, passando fome, eu tento e devo, não só tento, mas eu devo ser o auxílio mais imediato para essa pessoa. Você não pode ver uma pessoa passando fome e falar, é culpa do governo. Tá, pode ser, mas a pessoa está passando fome do seu lado. Não espera o governo, é você. Peixe caiu na sua rede, é seu. Não seja como aquele, né, o que passou depois passou o levita. Não seja. Cara, é você. Tem que corrigir o problema que levou aquilo? Tem, mas você deve corresponder, se você pode. E isso serve para uma roupa que está passando frio, uma moradia, um alimento. Se você tem condições, faça alguma coisa. São João Crisóstomo chega ao ponto de dizer, São João Crisóstomo foi minha base de estudo da dissertação de mestrado. Né?
E ele dizia assim, se aquela pessoa veio pedir para você e ele conta uma história ainda para te enganar, não o tenha por mal. Ele só contou a história porque antes ele tentou pedir normalmente e você recusou. Então agora ele tenta falar para você. Então a culpa é sua dele ter que inventar uma história. Se você desse com mais liberalidade, ele não precisaria inventar uma história. Ele está mentindo e esse pecado vai cair sobre você. A política, ela precisa da sua atuação porque está tudo desordenado. A ordem dos relacionamentos das instituições, elas estão desordenadas. As instituições, e isso eu estou falando do projeto, as instituições não estão cumprindo com o seu papel. E quando as instituições não funcionam, nós sentimos na nossa pele, nós sentimos do nosso lado, a gente vê o problema que é. E aí não adianta ir pro Facebook, ir pro Instagram e fazer um post e achar que você está ficando bem. Essa autossabotagem de você ter a sua consciência tranquila porque você falou alguma coisa, não se engane mais, você não está fazendo absolutamente nada com isso. O caminho é outro. O caminho é outro. O caminho é de organização. Ou a gente se organiza e a gente começa a formar pessoas, formar líderes, para cumprir com o seu papel, assumir o seu papel, seja de cristão na igreja, seja de cristão na educação, no direito onde ele está, na saúde que ele é funcionário, na instituição que você está. Ou você faz o seu papel ali dentro, ou você vai ficar sempre procurando terceiros para culpar, que é fácil fazer. É fácil fazer. Existem movimentos aí nas redes sociais que se organizam e fazem trabalhos bonitos e dignos de aplauso, e a gente respeita cada um deles. O que esse trabalho que a gente tem feito tem de diferente é o seguinte: nós queremos buscar as pessoas de bem, ajudar essas pessoas a se formarem, muitas delas vão nos ajudar, inclusive, a entender coisas que a gente não entende, unir essas pessoas, e essas pessoas assumirem o protagonismo, o ser agente principal aonde ele está. Eu sou casado, tenho minha esposa e meus filhos e agora os netos. Eu não posso ser apenas um esposo, eu tenho que ser o esposo. Eu não posso só ser um pai, eu tenho que ser o melhor pai. Meu Deus. Se eu estou numa instituição, você trabalha aí dentro de um hospital, você é enfermeiro, um recepcionista, qualquer que seja, você tem que ser a melhor pessoa ali. E o que esse projeto quer é formar pessoas para cada um, no seu lugar, assumir o protagonismo. Sim, eu estou na política porque eu acredito que esse projeto precisa também de agentes ali dentro. Mas eu não estou ali para ser mais um, com todo respeito a todos os demais colegas, que eu tenho grande admiração, inclusive, pelo trabalho que fazem. Mas eu tenho um chamado próprio e eu preciso fazer isso da melhor maneira possível. Então o que esse projeto vai fazendo? Vamos descobrir essas pessoas, vamos buscar cada um, vamos nos unir aqui, vamos ver o que a gente aprende junto, vamos construir, vamos nos organizar. E não precisa de auê, não precisa de aplausos. O que precisa é o seguinte: eu volto para minha casa, ou eu falei para os meus filhos assim: vocês não vão precisar nunca se envergonhar do pai de vocês porque está na política. Porque vai para a política, as pessoas vão chamar de bandido, vão chamar de ladrão, porque agora você anda com essas pessoas. E não são todas, mas infelizmente tem no meio, tem. Mas o fato de você estar com essas pessoas não significa que você é. Então eu falava para eles: vocês fiquem tranquilos. Eu falava para os meus filhos: vocês nunca vão ter que ficar explicando as ações do seu pai, porque eu conheço o Evangelho. Eu sei a verdade que eu preciso viver. E mais que isso, Jefferson, Cláudio, eu não vou perder a minha salvação por causa de 4 anos de mandato. Ou eu estou ali para oferecer salvação, ou não tem sentido estar ali. E eu não sou o Salvador. O Salvador é nosso Senhor. Mas Ele me salva todos os dias. Então, ou meu comportamento é coerente. E aí é engraçado, porque daí não tem direita ou esquerda. Isso. Sabe essas discussões ideológicas de acusação? O nós contra eles? É direita, esquerda, homens e mulheres, brancos e negros, patrão e empregado, e ao tempo inteiro, católico, evangélico. Cara, não é isso. Não é isso. Porque Bento XVI escreveu Caritas in Veritate, né? A verdade e o amor se conjugam.
Então a verdade não pode ter concessão, como a gente já dizia, mas essa verdade vem acompanhado da caridade. Que sem a caridade ela é tortura. Né? Ela tortura, ela ofende, ela machuca. Sim. Ela tem o poder de libertar, mas sem o amor, ela pode às vezes aprisionar, romper relações. Sim. Mas o amor também, esse tal amor sem a verdade, ele pode ser só um assistencialismo, né? É um disfarce de amor. Então os dois se conjugam de uma maneira extraordinária. E aí a gente transforma o evangelho em filantropia. Filantropia, né? cara. E não é. E quem que nós temos que ser na sociedade? Eu estou falando de mim nesse tempo na política, mas isso serve na Kenosis, e serve na família, serve na renovação carismática, Sim. e serve para qualquer pessoa em qualquer lugar. Eu preciso ser verdadeiro, eu preciso viver a verdade que eu acredito, sabendo que o outro talvez não tenha tido o mesmo acesso que eu tive. Então o meu olhar é sempre de misericórdia. Eu não fui constituído juiz de ninguém, eu não cheguei à Câmara Municipal e você, a empresa que você está, o lugar que você está, a escola que você dá aula, você não chegou ali porque você é o cara, é a grande pessoa. Não, Deus te quis ali. Sim. E como um servo, alguém para servir. O projeto me ensina todos os dias aquilo que a igreja me ensinou durante toda a minha vida. O seu chamado é para ser um instrumento de paz, um instrumento de união. Fizeram da política um campo de guerra, onde as pessoas se degladeiam o tempo inteiro, brigam umas com as outras, mas o nosso chamado cristão, em qualquer lugar, é aquele de Mateus 5, que é da bem-aventurança. Sim. Nós precisamos ser os mansos Glória e a humildes Deus. de coração. Glória Então a Deus. ninguém vai me ver procurando opositores. Pelo contrário. Não vai quebrar o caniço rachado, nem apagar então, o pavio que fumega. Se eu não posso unir as pessoas, eu não serei o divisor, porque divisor é o diabo. Sim. A gente está ali para unir. E daí eu posso dialogar com pessoas que pensam de um jeito, pensam de outro, eu não preciso concordar com elas. Sim. Mas eu posso dialogar e nós temos um lugar de consenso. A política é o lugar para se alcançar o consenso. Às vezes eu proponho um projeto que seria 100% maravilhoso, mas para ser aprovado eu preciso que seja 80% do que eu queria. Não tem problema, eu abro mão dos 20%. A gente aprova 80%. E a gente volta uma segunda vez para discutir os 20%. E depois a gente consegue mais 2%, e depois mais 3% daqueles 20%. Isso é política. E eu preciso entender que, nesse projeto, sobretudo, o meu papel, hoje na Câmara Municipal de Osasco, mas o papel de cada pessoa que participa desse projeto, que não necessariamente tá na política. Na política. Você tem pessoas aí, eu estou vendo professores da Unicamp, eu estou vendo professores de universidades aqui do estado de São Paulo, eu estou vendo magistrados, desembargador, eu estou vendo a dona de casa participar, Sim. eu estou vendo todo mundo ali participar, e cada um no seu papel se esforçando para ser a melhor pessoa. Isso é o projeto. Não é um partido. Não pode ser um partido. O projeto não se identifica religiosamente, porque ele é um trabalho civil. Com os princípios que a gente traz, mas civil. E a própria igreja. Desculpa te cortar, mas você encontra a base toda na doutrina social da igreja. Claro, tá ali. A base tá ali. Maravilhoso. A base tá ali. A base tá ali. Porque é a verdade. Sim. Né? Alguém dizia uma vez, quando a igreja fala, eu não acredito que é verdade porque a igreja fala. A igreja fala porque é verdade. Maravilhoso. Assim, não é porque a igreja falou que se tornou verdade. A igreja só falou porque é verdade. E o que eu preciso fazer? E eu queria terminar exatamente essa questão dessa fala dizendo isso aqui. O tempo vai passando e a gente vai percebendo que existem coisas muito, muito supérfluas na vida. E a gente gasta muito tempo brigando por coisas inúteis. Talvez quando vai chegando na minha idade, estou beirando os 50, meio século de vida. Logo eu tô aí. A gente entende que o essencial é o que deve ser buscado e a gente só deve ficar com o essencial. As outras coisas periféricas, elas de alguma maneira circulam ali, mas elas não são o mais importantes.
Se elas faltam, a gente sente um pouco de falta, mas a gente continua vivendo. Agora tem coisas que são essenciais. E o projeto tem, sobretudo, me ensinado isso, que eu preciso olhar o que é essencial dentro de uma sociedade. E o essencial é a pessoa humana. Uau. No centro está a pessoa humana. Ela não pode ser um objeto para ser usado para o meu proveito. Ela é sujeito e fim último de todas as coisas. E isso é tão cristão, né, Rogério? Eu tô falando da doutrina social da igreja. Uhum. Que você me obrigou a falar, mas eu tô falando disso. E o projeto fala exatamente isso. Cara, é a pessoa. Não é o seu sonho pessoal, não é a estrutura que você vai montar. A igreja católica, a gente está falando aqui para católicos de modo geral, outros também assistem, mas a igreja católica diz que nós não podemos ter um partido católico. Uau. Porque seria uma contradição filosófica. Uau. Católico significa universal. E aquilo que é universal, que é todo, não pode ser Não parte. pode ser parte. Então não pode ter partido. Uau! Cara, então, eu posso estar em qualquer partido, claro, tem alguns que vão muito contra os princípios, mas eu preciso estar nesses lugares para ser igreja. Sim. Com uma diferença, não para ser igreja, para fazer os interesses da igreja acontecer na política, porque tem gente que pensa isso. Agora nós vamos defender os nossos interesses católicos lá dentro. A igreja não tem outro interesse senão na pessoa humana. Na salvação das pessoas. Ser igreja. Então, o que eu quero fazer pela Igreja Católica, se eu puder, e tenho me esforçado? Tudo arrepiado. Trabalhar para que a pessoa humana tenha dignidade. Uau. Porque é filho de Deus. Uau. E nenhum pode ficar fora desse atendimento. O Estado tem um dever só: garantir a dignidade da pessoa humana. Quando isso não está garantido, ele não está cumprindo com o seu papel. As pessoas discutem Estado maior ou Estado menor, discutem... A questão é o seguinte: a pessoa humana, ela está sendo tratada dignamente? O modelo, o sistema democrático, o sistema isso, o sistema aquilo, é um monte de discussão que no fundo é o seguinte: se a pessoa humana não for atendida na sua identidade, na sua necessidade, na sua dignidade, cara, o sistema então não serve. Não serve. Só serve aquilo em que a pessoa humana é colocada no centro, é elevada ao seu máximo enquanto ser humano. E o que eu tenho que fazer na política? O que você tem que fazer na profissão sua, na sua? Trabalhar para que a pessoa humana, seja ela quem for, desde a sua família que é a mais próxima, qualquer pessoa, possa viver dignamente. Cara. Assim, esse é o projeto. O projeto gera líderes, mas não... Porque líder por líder tem muitas opções. Né? O que eu curti muito nesse projeto é que ele gera líderes virtuosos. Conscientes, gera né? líderes que você olha e você fala assim: isso aqui é diferente demais. Isso aqui tem muito de Cristo ali. É uma face do Cristo que foi suprimida, assim, sabe? E a gente descobre ela de novo. Eu nunca cantei o hino nacional com tanto patriotismo quando finalizou a escola de líderes. Eu cantava, eu dava vontade de bater no peito assim, ó. Sabe? Ó, pátria amada, sabe? E eu... É o amor pelo nosso país. O amor pelo nosso país, cara. Ó, tem um ensinamento extraordinário, e daí eu concluo mesmo, porque meu horário... O seu tá só ali. Mas existe uma ordem no amor. Tem uma ordem no amor. O padre Paulo Ricardo já citou isso em algum momento. E é interessante porque coloca assim: eu tenho bens. Você vai trabalhando, vai adquirindo um patrimônio ou outro, então vocês têm aqui alguns bens. Mas se entra alguém e quer roubar esse bem, cara, você entrega. Porque você não vai morrer por causa disso. Sim. Você entrega. Se você tem como proteger, você protege. Mas você entrega. Se o cara for tirar a sua vida por causa disso, você ama isso menos que a sua vida. A sua vida tem outro nível. Mas se você está na sua casa e alguém vem para matar o seu filho, a sua filha, você não vai entregar. Você não entrega. Sua família está acima da sua própria vida. Você entrega. Você ama a sua família mais do que a própria vida. Tem uma ordem no amor. Uau. Só que se o nosso país está sendo destruído e é só a sua família está indo bem, nossa, uau. Mano, cara, você tem que, às vezes, deixar a sua família e se dedicar pelo seu país. Porque na ordem dos amores, a pátria está acima.
Porque se a pátria não for bem, a sua família não irá bem. Seus filhos não terão onde estudar, seus filhos não terão onde ter saúde. Então você precisa se dedicar à sua pátria. Cada um na sua função. Sim. Mas entenda, se você se fecha e diz, é só minha família, você está desrespeitando a ordem dos amores. E acima da pátria, Deus. Deus. A pancada é dura. Certo. Rogério, a gente precisa encerrar só porque você tem que ir embora. Mas a gente precisava muito marcar um próximo. Não dá, tem muita coisa que a gente precisa aprender e a gente fica feliz de poder estar prestando esse serviço, né? De registrar esses momentos, porque assim, todo podcast que a gente realiza aqui, a gente se sente indo para Irmãos. Meu Deus, edificado demais. Porque a gente inicia, a gente não tem roteiro, a gente não tem nada, a gente só quer estar na mesa, como Cristo fazia. É isso. E ali, sabe, se amar e promover o cristianismo, sabe, promover a fama de Cristo, sabe? Mas à medida que a gente vai conversando, o nosso coração vai se aquecendo tanto. E eu sei que você que está assistindo, o seu coração também está inflamado. E em diversos momentos onde foi falando de verdade, o Espírito Santo foi te tocando. E em diversos momentos, tem pessoas aqui, Rogério, que eu tenho certeza que Deus está tocando para ir procurar o projeto, porque se sente chamado para a política. Não sabia que o que sentia interiormente era um chamado. E a partir dessa... E eu te agradeço muito pela sua generosidade de vir até aqui e partilhar e abrir o seu coração. Eu acredito que o Rogério foi humanizado hoje aqui, porque é verdade. Porque depois que você entrou para a política, né, e a gente volta a falar daqueles... como que se diz? Os jargões que são... Fugiu a palavra? Os títulos. Os títulos, os cargos. Os títulos. A gente esquece quem que é o ser humano que está atrás do título. Você vê que em todo momento que ele disse, ele falou, eu estou vereador. Gente, tem diferença. E aqui eu fico feliz porque de alguma maneira a gente humanizou de novo. E as pessoas estão vendo o Rogério que me ensinou o acorde com sétima maior. Sabe? Estão vendo aquele Rogério que pregou no meu retiro. Quanta gente está vendo aqui. O Rogério que pregou no meu retiro e está falando, ele ainda existe. Cara, ele não mudou, ele é o mesmo. O mesmo. Então eu fico muito feliz. Fica o convite, vou fazer o convite público, que ele não tem como... Não tem como ele fugir. Você voltaria aqui? Ele não vai falar, não. Sem dúvida. Voltamos na verdade. Jefferson, a questão é essa. É sempre que Deus chama e as coisas se organizam para que aquilo aconteça, eu não tenho o direito de me recusar. Então, se há um planejamento, se há uma ordem, e se as coisas, sobretudo, estão sob a vontade de Deus, eu volto. A hora que Deus permitir, que vocês organizarem, que o José Ellison ali, cuida da agenda, nos ajudar. Da próxima vez você arruma 3 horas para ele, porque não dá para parar. Rogério, por favor, deixe suas redes sociais, para as pessoas conhecerem um pouco mais o seu trabalho, tanto de evangelização. Você continua na Renovação, ele é um fundador de uma comunidade maravilhosa. Gente, conheçam a comunidade Kenosis. Como eu disse lá atrás, é uma sorte para quem vive neste tempo. É a comunidade Kenosis. Eu uso o termo sorte porque acho que foi um papa que disse que a renovação é sorte para a igreja, né? Foi João Paulo II? Foi João Paulo II. Então, eu considero a comunidade Kenosis sorte para quem está vivendo nesse tempo. Poder desfrutar em algum momento de algo que Deus tem gerado lá. Nós bebemos da fonte que jorra da comunidade Kenosis. Né? A vida toda nós bebemos como membros da Renovação Carismática e agora como comunidade de vida, Vida e Aliança. Vida e Aliança. A gente também continua bebendo dessa fonte. E então, por favor, deixe as suas redes sociais da comunidade para que as pessoas possam seguir e beber também disso aí. Da comunidade Kenosis é isso. Comunidade Kenosis no Instagram e no Facebook, é só colocar lá. Tem o site também, comunidadekenosis.com.br. As minhas redes sociais são Rogério Kenosis no Instagram, é rogériosantos.kenosis, e no Facebook tem a página, que é a página do mandato,
no Facebook, que é Rogério Santos Vereador, ponto vereador, alguma coisa assim, né? Ponto vereador. E também o perfil pessoal. No perfil eu coloco as coisas de evangelização. Na página eu coloco as coisas do mandato. Mas sempre que coloco alguma coisa da página do mandato, eu compartilho também no Facebook. Mas eu deixo aquela página específica só para as coisas de evangelização, da teologia, das coisas que eu trabalho de evangelização no Facebook. Então tem um perfil pessoal e a página do mandato. E também um site. Agora nós acabamos de lançar um site, porque a gente pega todas essas informações que estão soltas e automaticamente vai para lá. Então, ótimo. Que é Vereador Rogério Santos. É isso? Tem que sempre conferir ali. vereadorrogeriosantos.com.br. Queria agradecer a vocês aí pela excelente partilha. Foi uma bênção, foi uma partilha que me fez também celebrar e relembrar alguns princípios que eu faço questão de relembrar para mim, não para os outros. Hoje eu pude dizer para muitos outros, para vocês e para muitos outros, mas são coisas que eu acredito. E por isso eu falo com o coração, eu falo com a verdade, porque é isso. A gente sente. Esse é o Rogério. Obrigado, que Deus abençoe. Amém. Eu tô aqui impactado. O Cláudio tá chorando, eu tô aqui com a vontade de orar, de pegar o violão e já ministrar. Demais, que honra poder dividir esse tempo com você, poder te ouvir. Eu já sabia que eu ia ser edificado, né? Assim, que eu ia ser tocado, né? Pelo seu testemunho, pela sua vida. Mas só Deus sabe o que tá borbulhando aqui dentro. Obrigado, Rogério. Amém. Obrigado pelo seu sim, Amém. pelo seu testemunho. De fato, é visível e, assim, flutua, sabe? Assim, paira. Sentar e poder partilhar com você, te ouvir. É como o Jefferson falou, o coração nosso aquece. Foi o que eu senti hoje. Obrigado. E o Jefferson, Cláudio, acontece uma coisa interessante. Minha esposa, a Edna, que vocês conhecem bem, as coisas são possíveis porque Deus quer e porque Ele coloca pessoas que te dão condições para isso, né? Quando eu fui chamado para essa missão, essa última que eu tô, que é na política, eu perguntei a ela o que ela achava. E aí, depois de um discernimento, ela disse: sempre que Deus te leva para o Calvário, eu não posso deixar você ir sozinho. Uau! Então nós estamos juntos, a nossa família está no Calvário. Não no desespero que alguns pensam ser o Calvário, Sim. mas na alegria de poder ser chamado para ser crucificado com Cristo. Então eu agradeço aqui a minha esposa, Edna, por não me deixar como Maria não deixou João sozinho. Minha esposa está comigo e às vezes sofrendo mais do que eu, porque as esposas sofrem muito. Muito. O cônjuge, né? Às vezes é a mulher que está e o marido. Então nós estamos juntos e eu quero aqui mandar um beijo e dizer da minha gratidão para ela, para minhas filhas Tatiane, Deise e Gabriel, por entenderem o meu chamado, a minha missão e estarem comigo nesse Calvário. Em breve a gente vai estar ressuscitando todos com Cristo. E Amém. aí terá passado essa primeira condição. Outra frase que você me ensinou, que eu acredito que é de algum santo, eu guardo muito coisa que esse cara já me falou, muito mesmo. Um dia você me falou assim: Jefferson, o que é a paz de Cristo? Ela não é a ausência de problemas, mas é a certeza da vitória. Então, quando você fala que nossa família está no Calvário, mas não está desesperada, eu lembro de Paulo, né? Mas eu também lembro dessa situação. Você não está desesperado porque você sabe que há uma coroa no final, né? Sim. E aí vale a pena sofrer, né? Vale a pena morrer, né? Isso é evangelho, cara. É evangelho. Se você preserva a sua vida, já não é mais evangelho. Amém. Gente, fiquem com Deus. Deus abençoe. Deus abençoe. Não se esqueça, por favor, clique se você gostou ali, ó. Se você gostou, clique em curtir. Se você não curtiu, clica também. Escreva lá embaixo, deixa lá uma mensagem pro Rogério, né? Nem que for abençoando a vida, o ministério dele, né? Mas deixa um comentário, isso daí ajuda pro algoritmo mandar essa mensagem para mais pessoas. O nosso único interesse está nisso, propagar o evangelho e registrar a história, né? A gente não conseguiu falar ainda sobre a diocese, tem tantas coisas, né? Mas fica para uma próxima edição com o Rogério. Quem sabe ele e a sua esposa.
Vai ser uma alegria. Seria muito bom ter você aqui, Ed. Muito, muito. Lembro do CD Recebe a Mãe. A gente precisa ter vocês dois aqui. Uau. Então, por favor, Edna, convite público. Aceite, venha aqui com o Rogério. E é isso. Deus abençoe. Que venha o reino de Jesus. Amém. Amém. Uau.